A cada 25 horas, uma pessoa LGBT é assassinada no Brasil. Para discutir formas de enfrentamento à intolerância e ao preconceito, o Ministério Público de São Paulo realizou este seminário que destacou os direitos da pessoa LGBT dentro da Lei Maria da Penha. Aqui em São Paulo, metroviários fazem campanha contra a privatização de linhas do metrô. O objetivo é alertar a população sobre os prejuízos que a concessão pode trazer aos usuários. A audiência pública debate a proposta de privatização do setor energético pelo governo federal. O objetivo é criar uma frente parlamentar para impedir a entrega de um setor estratégico ao capital estrangeiro. Em tempos de intenso debate político, o espetáculo teatral baseado na vida e na obra de Karl Marx é oportunidade para conhecer melhor o filósofo que influenciou o mundo. Em homenagem a um dos maiores pensadores do Brasil, a Faculdade de Direito da USP realiza o seminário O Brasil como Amor, que discute as obras e o legado intelectual de Darcy Ribeiro. Essa e outras reportagens você confere a partir de agora no seu jornal. Olá, hoje é terça-feira, 12 de setembro. As informações de interesse do ponto de vista do trabalhador e dos movimentos sociais organizados estão aqui no seu jornal. Em Brasília, parlamentares e trabalhadores protestam contra a tentativa do governo federal de entregar a principal empresa de energia da América Latina ao capital estrangeiro e a preço de banana. O tema foi debatido hoje em audiência pública no Congresso contra a privatização da Eletrobras. A reportagem de Welson Kalinowski. A audiência pública no Congresso Nacional reuniu representantes das empresas que compõem o sistema Eletrobras em todo o território nacional. A estatal produz 1/3 de toda a energia no Brasil, administra metade das linhas de transmissão e é sócia das maiores hidrelétricas do país. O governo federal anunciou em agosto que vai privatizar a empresa, negociando a parte majoritária das ações. O objetivo de parlamentares e entidades que representam os trabalhadores é criar uma frente parlamentar e popular para denunciar e impedir a medida. Nós queremos criar uma rede virtual com os parlamentos municipais, as câmaras de vereadores, com os parlamentos estaduais, as assembleias legislativas, para que nós possamos levar essa discussão, formulando conteúdo e nesta rede, divulgando esses conteúdos para um Brasil que muitas vezes é esquecido e invisibilizado, ou seja, enraizar essa discussão no Brasil. Para deputados e senadores de oposição, a Eletrobras será entregue ao capital estrangeiro, atendendo os interesses de empresários e ruralistas. A ação seria ainda um duro golpe na soberania nacional. A privatização significa o fim do Luz para Todos. A privatização significa a geração de energia e distribuição de energia no interior do meu estado, porque não há empresa privada que vá querer gerar energia em municípios que não dão lucro. E inclusive porque envolve, no caso do Brasil, a energia de matriz hídrica. Essa energia de matriz hídrica envolve os nossos rios, envolve a nossa biodiversidade, envolve vários usos dessa água, que não só para a matriz hídrica, mas para irrigação e abastecimento humano, para a indústria. Por isso, é uma área estratégica. Também houve críticas ao possível valor que será arrecadado com a privatização, conforme anunciado pelo Palácio do Planalto. Uma desvalorização de 95%. E fala em 20, 30 bilhões, enquanto na realidade são quase 400 bilhões de reais. Segundo o sindicato da categoria, até 60% dos 24 mil trabalhadores da Eletronorte e outros 100 mil prestadores de serviço serão afetados pelas privatizações no setor. Isso porque, tendo como base outras empresas que já estão passando por esse processo, como é o caso da Celg no Goiás. Lá no Goiás, eles desmobilizaram 900 trabalhadores em 10 meses. Já atingiu 50% do quadro desmobilizado. Um dia depois de a Polícia Federal concluir que Michel Temer comanda a quadrilha do PMDB na Câmara dos Deputados e recebeu em propinas 31 milhões e 500 mil reais, nota do Palácio do Planalto afirma que facínoras roubam do país a verdade.
Ainda conforme a nota, no Brasil, garantias individuais são violentadas e chega-se ao ponto de tentar incriminar pessoas sem sequer ouvi-las e verificar a existência de provas reais. Estão presos 3 integrantes do chamado quadrilhão do PMDB: Eduardo Cunha, Henrique Alves e Gedel Vieira Lima. Os outros acusados, os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco, têm foro privilegiado. É aguardada para os próximos dias a denúncia do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, contra Michel Temer por organização criminosa e obstrução da Justiça. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, autorizou a abertura de um novo inquérito para investigar o presidente Michel Temer por suspeita de crimes de corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro. A apuração é sobre suposta atuação de Temer para beneficiar a empresa Rodrimar S.A., que atua no Porto de Santos, em São Paulo, por meio de um decreto de regulamentação do setor. Também serão investigados o ex-deputado federal Rodrigo Rocha Loures, do PMDB, aquele que foi flagrado com uma mala com R$500 mil, e 2 empresários. As suspeitas sobre Michel Temer surgiram a partir de uma conversa dele com Rodrigo Rocha Loures, que foi assessor especial da Presidência da República, interceptada pela Polícia Federal. Na conversa, o deputado tentava saber sobre a assinatura do decreto dos portos e Temer informou que iria assinar o decreto na semana seguinte. Em seguida, Loures repassou a informação para os empresários interessados. Para o ministro Luiz Roberto Barroso, há elementos suficientes para a abertura do inquérito, conforme pedido pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. E a confirmação do deputado Carlos Marum, do PMDB, como relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da JBS, gerou desconforto e irritação não só na oposição, mas também na base aliada. Um dos membros da CPMI, o senador tucano Ricardo Ferraço, pediu para sair antes mesmo da primeira reunião deliberativa. Em rebelião, outros deputados prometem fazer o mesmo. Marum faz parte da chamada tropa de choque do presidente Michel Temer e é visto como um parlamentar que vai atuar para retaliar e invalidar a delação dos executivos da JF. A comissão mista, formada por deputados e senadores, vai investigar se houve irregularidades nas operações entre o Grupo JF e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Em Brasília, o repórter Welson Kalinowski repercutiu a escolha de Carlos Marum com o deputado Glauber Braga, do PSOL. O deputado Marum é sempre escalado, escolhido para aquelas ações e matérias que são de defesa e blindagem do governo. Não foi à toa que ele foi até o último minuto o defensor de Eduardo Cunha na Câmara dos Deputados. Eu acho que não precisa falar mais nada, né? A defesa do ex-presidente Lula apresentou recurso no Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre contra a decisão do juiz Sérgio Moro, que o condenou a 9 anos e meio de prisão no caso do apartamento do Guarujá. Os advogados de Lula pedem a anulação da sentença e a absolvição do ex-presidente. Pedem também que Lula seja ouvido no TRF4 por considerarem que Moro não teve interesse em apurar os fatos e atuou como verdadeiro acusador. A nota encaminhada pela defesa de Lula aponta que, enquanto o Ministério Público Federal fez 138 perguntas a Lula durante o interrogatório, Sérgio Moro formulou 347 questões ao ex-presidente, sendo a maior parte delas sem qualquer relação com o processo. O documento destaca também que o próprio juiz Moro reconheceu que não há valores de contratos firmados pela Petrobras usados em benefício de Lula e, portanto, todo o processo é nulo. Amanhã, quarta-feira, Lula prestará novo depoimento ao juiz Sérgio Moro em Curitiba, dessa vez em função da ação penal em que é acusado de receber propina da Odebrecht. A audiência está marcada para as 2h da tarde na sede da Justiça Federal do Paraná. O ex-presidente será recebido por movimentos sociais da Frente Brasil Popular em manifestação de apoio na Praça Generoso Marques. Às 6h da tarde está previsto ato político com a participação de Lula. Durante todo o dia, a TVT e a Rádio Brasil Atual vão trazer notícias ao vivo, direto de Curitiba, sobre esse depoimento do ex-presidente Lula. É só ficar ligado na nossa programação e nas redes sociais para acompanhar as atualizações.
E a partir de hoje, o seu jornal ganha novo comentarista político. O José Lopes Feijó vai trazer diariamente para a gente análises sobre o cenário político brasileiro. Feijó é ex-metalúrgico da Ford, foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e da Central Única dos Trabalhadores. E antes de a gente conversar com ele aqui no estúdio, dá uma olhada no perfil que nós preparamos para você conhecer melhor o nosso novo comentarista. Foi como metalúrgico na Ford que José Lopes Feijó começou sua trajetória no movimento sindical brasileiro. Foi coordenador da primeira comissão de fábrica da montadora em 1982. A partir de 1990, passou a fazer parte da direção do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Foi membro do Conselho Fiscal, diretor de base, secretário-geral e vice-presidente. Em 2003, Feijó assumiu a presidência do sindicato em substituição a Luiz Marinho, eleito então presidente da CUT Nacional. E em 2005 foi reeleito para o cargo. Na Central Única dos Trabalhadores, José Lopes Feijó foi secretário-geral e vice-presidente nacional. Em 1992, foi eleito presidente da CUT São Paulo, cargo que ocupou durante 3 gestões, até os anos 2000. Em 2011, foi convidado a integrar o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, como assessor especial do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. José Lopes Feijó também fez parte do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o Conselhão, criado em 2003 pelo governo Lula para viabilizar o diálogo entre o governo do Brasil e a sociedade. Como você acabou de ver, o Feijó tem todas as condições de nos ajudar a entender a conjuntura política do país do ponto de vista do trabalhador, que é a nossa missão aqui no seu jornal. Boa noite, Feijó. Seja muito bem-vindo ao seu jornal. Thalita. Boa noite aos telespectadores. Vamos lá, nessa estreia, então, vamos conversar sobre a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal contra o ex-presidente Lula por corrupção passiva. Lula foi acusado de receber propina para beneficiar empresas do setor automotivo através de uma medida provisória, que é a medida, você falou, o número 471 de 2009, né? Exatamente. Qual que é a sua avaliação sobre essa denúncia? Essa denúncia é uma denúncia que não tem pé nem cabeça e faz parte de um conjunto de denúncias cujo único objetivo é criar um clima de criminalização da maior liderança popular que este Brasil já produziu, que é o ex-presidente Lula. Vamos analisar a medida em si. A medida, ela é prorrogação de uma medida provisória de 1999 do governo Fernando Henrique Cardoso e que estabelecia uma série de incentivos fiscais para que empresas automobilísticas se instalassem no Centro-Oeste, no Norte ou no Nordeste do Brasil. Esta medida provisória vencia em 2010 e em 2009 o presidente Lula enviou uma MP, uma medida provisória ao Congresso para prorrogar esses incentivos por mais um período. Essa medida provisória ela foi relatada por José Carlos Aleluia, do DEM, foi relatada por César Borges, ex-governador da Bahia e também do DEM, recebeu apoio de todos os líderes partidários, do PSDB, do PMDB, do DEM, foi comemorada pelo governador Marconi Perillo de Goiás, foi comemorada pelo governador Eduardo Braga de Pernambuco, como uma medida que beneficiava esses estados no sentido de levar para a região uma indústria que é responsável por 4% do produto interno bruto brasileiro, ou seja, da soma das riquezas produzidas durante um ano no país, da totalidade do valor dessa produção, e é responsável por 23% do produto industrial bruto do Brasil. O que é que significou esta medida? Significou a instalação da Ford na Bahia, significou a instalação da Hyundai e da Mitsubishi em Goiás, significou a instalação da Fiat em Pernambuco. Mais recentemente. O emprego nessas regiões, no setor automotivo, saiu de 0,21% para 13% no total dos empregos da indústria automobilística. E essa região passou a ser responsável por 10% das exportações da indústria automobilística brasileira. Olhe só, esta política, esta verdadeira política de desenvolvimento industrial regional, que faz com que a indústria crie novos polos de desenvolvimento, está sendo criminalizada pelo Ministério Público. Está sendo criminalizada por uma parcela do Ministério Público e do Judiciário que, infelizmente, se partidarizou, tem uma ação de perseguição a determinadas lideranças políticas e cujo objetivo é, junto com outras denúncias sem provas, criar um clima de constrangimento para o presidente Lula, que amanhã estará depondo
em Curitiba em mais uma farsa da Operação Lava Jato. Sim. Feijó, vai ser um prazer tê-lo aqui todos os dias com os comentários. A gente espera, então, por toda essa semana já, os seus comentários políticos. Obrigada, viu? Por fazer parte do time. Eu aqui agradeço. Obrigada, Feijó. Olha só, a campanha dos metroviários de São Paulo contra a privatização de novas linhas do metrô é um dos nossos destaques depois do intervalo. O seu jornal volta num minuto. O processo de privatização dos metrôs em São Paulo está avançando, mas a opinião da população não está sendo ouvida. Quem chama atenção para isso é o Sindicato dos Metroviários de São Paulo, que está realizando uma pesquisa com os usuários das linhas que devem ser privatizadas pelo governo de Geraldo Alckmin. E até agora, 9 a cada 10 pessoas são contra entregar a administração para empresas privadas. A reportagem de Vanessa Nakazato, acompanhe. Os primeiros resultados do plebiscito que o Sindicato dos Metroviários de São Paulo está realizando mostra que os usuários do metrô concordam com os sindicalistas. 90% dos entrevistados disseram ser contra a privatização das novas linhas. Eu acho que vai piorar, viu? Ultimamente o Brasil só está afundando, né? Isso aí é uma injustiça que estão fazendo com os trabalhadores. Quanto mais privatizar, pior vai ficar, né? Nós vamos ficar na mão dos outros, né? Já é R$3,80, já é um valor bem considerável, né, para o bolso dos brasileiros. A gente não ganha tão bem. Até agora, a pesquisa foi feita nas estações Sé, Brooklyn e Tatuapé. O plebiscito faz parte da campanha do Sindicato dos Metroviários contra a privatização da linha 5 Lilás, que vai do Capão Redondo à Chácara Clabim, e da linha 17 Ouro, que vai ligar o aeroporto de Congonhas ao Morumbi. O processo de concorrência deve acontecer no dia 28. Além de conversar com a população e fazer panfletagens, os metroviários estão coletando assinaturas contra a privatização, que serão enviadas ao governo do estado, à Assembleia Legislativa e ao Ministério Público Estadual. Esse mito que diz, né, que funcionário da empresa terceirizada é mais barato, evidentemente, só que o repasse que o governo dá é o mesmo do trabalhador, né? Só que a empresa terceirizada, ela repassa um valor muito aquém do que ganha o trabalhador, que deveria qualquer trabalhador ganhar, né? E como ganha na empresa estatal. O governo não acata nenhuma sugestão da população. É um governo extremamente autoritário e antipopular, que não dialoga com a população, que governa de costas para o povo do estado de São Paulo. A maior crítica dos metroviários e dos deputados da oposição é o valor da outorga de concessão, que, segundo eles, é de 190 milhões de reais. O montante é equivalente a apenas 2% do custo das duas obras juntas, que é estimado em 10 bilhões de reais. Essa é uma velha prática, uma antiga prática do PSDB, do Tucanato aqui em São Paulo, que na prática representa a transferência de dinheiro público para as concessionárias, para as empresas que depois irão ter o controle
das linhas de metrô. Os prejuízos aos cofres públicos não param por aí. Segundo o Sindicato dos Metroviários, a tarifa repassada pelo governo para a concessionária da linha amarela, que é privatizada, é maior do que o cobrado nas bilheterias. E o Estado não recebe nada em troca. Na empresa privada, para começar, você diminui o número de funcionários, né? Hoje, por exemplo, já nessas linhas existentes, já a redução do quadro de funcionário é muito grande. E o usuário já tem percebido isso, né? Principalmente, por exemplo, os portadores de necessidades especiais, né? Eles precisam do acompanhamento do funcionário, tem um treinamento específico, né? Tanto para o deficiente visual, o cadeirante. E hoje eles reclamam muito, às vezes ficam aguardando muito mais tempo na plataforma, porque não tem funcionário para acompanhar no tempo mais hábil, né? O Estado, ele constrói a linha de metrô, as estações, entrega praticamente de graça para as concessionárias. E a concessionária só vai ter um único trabalho de ter o lucro em cima desses serviços. Vamos falar agora sobre diversidade sexual. A cada 25 horas, uma pessoa LGBT é assassinada no Brasil por causa da identidade de gênero ou orientação sexual. Para discutir formas de enfrentar a intolerância e o preconceito, o Ministério Público de São Paulo realizou hoje um seminário sobre diversidade. A repórter Michele Gomes acompanhou o seminário. Mari Fernanda é oficial de promotoria-chefe do Ministério Público de São Paulo. É a única mulher trans funcionária na instituição. Mas quando passou no concurso e entrou no MP em 1986, ainda utilizava o nome masculino. A transição só aconteceu em 2010 e, nesse período, ela enfrentou muito preconceito. Quanto à minha orientação sexual, acabou trazendo preconceito aqui dentro, sim, principalmente com as mulheres. Não podia enfrentar o banheiro, cargo não podia me dar porque eu achava que eu não tinha competência. Tive problemas com diretores aqui também no serviço, que elas reuniram, não queriam me designar para certos lugares. Mas foram preconceitos que eu fui a cada dia enfrentando essas barreiras e quebrando e evoluindo e conseguindo. Para discutir formas de enfrentar a intolerância e o preconceito contra as pessoas LGBT, o Ministério Público de São Paulo realizou hoje este seminário sobre diversidade. Levantamento do Grupo Gay da Bahia mostra que no Brasil, a cada 25 horas, uma pessoa LGBT é assassinada por causa da identidade de gênero ou orientação sexual. As estatísticas demonstram que essa população, enfim, essa parte da nossa sociedade, tal como as mulheres, são vítimas sobremaneira de forma destacada. Então, o intuito do evento é trazer uma proximidade de tudo isso para que o Ministério Público possa, também como uma instituição, a se habituar com isso, a tratar do tema. A promotora de justiça, Valéria Scarance, alerta que a população LGBT é tão vulnerável que também sofre violência dentro de casa. No caso das travestis e mulheres trans, a recomendação é recorrer à Lei Maria da Penha. Esse é um entendimento já consolidado na COPEVID, que é uma Comissão Nacional de Promotores. É muito importante que se saiba isso. Mulheres trans e travestis estão socorridas pela Lei Maria da Penha, porque são mulheres para o efeito da lei. O seminário também debateu a importância do nome social, um direito garantido na lei estadual e municipal de São Paulo. Em maio, o Ministério Público publicou um ato normativo que reafirma esse direito. Muitas pessoas travestis e transexuais têm um nome civil no seu registro, né, na sua certidão de nascimento, no seu RG, mas se identificam perante a sociedade com outro nome, né, um nome de mulher, um nome de homem, dependendo do gênero que ela se identifique. Então, o nome social é o apelido público notório da pessoa que não se identifica com o sexo do RG, né, da certidão de nascimento. Mais complicado é alterar o sexo no registro civil. Mari Fernanda levou 8 anos para conseguir alterar o registro e ser reconhecida como mulher. Agora quer compartilhar o bom momento que vive. A gente vive a vida, seja feliz, enfrente tudo que vai dar certo. Centenas de manifestantes se reuniram agora à tarde em frente ao Santander Cultural em Porto Alegre para protestar contra a censura imposta pelo banco à exposição Queer Museu, Cartografias da Diferença na Arte Brasileira.
O banco cedeu à pressão de movimentos conservadores liderados pelo MBL, o Movimento Brasil Livre, e um mês antes do previsto encerrou a exposição, que estava há um mês em cartaz. Nas redes sociais, o MBL defendeu o encerramento da exposição, alegando que ela promovia blasfêmia contra símbolos católicos. O prefeito de Porto Alegre, o tucano Nelson Marquesan Júnior, também se manifestou contra a mostra, dizendo que ela exibia imagens de zoofilia e pedofilia. A exposição reunia 270 trabalhos de 85 artistas que abordavam a temática LGBT, questões de gênero e de diversidade sexual. Entre os autores estão alguns dos principais artistas brasileiros, como Adriana Varejão, Cândido Portinari, Lígia Clark e Leonilson. O fechamento dessa exposição nos vulnerabiliza muito mais, porque dá poder para os grupos de extrema-direita agirem de forma com mais liberdade. Então, nós temos que ter consciência disso, que os avanços que a gente conseguiu só vão ser mantidos na luta. Maior país da África, com mais de 170 milhões de habitantes, a Nigéria também é um dos mais conservadores, principalmente quando se trata de orientação sexual. A homossexualidade, por exemplo, pode ser punida com 14 anos de prisão. Por isso chama a atenção o lançamento da revista A Nasty Boy, que significa garoto indecente. Na Nigéria, imagens como esta, de um homem maquiado e outro usando vestido, são de extrema ousadia. E é exatamente para convidar a população a discutir gênero que Richard Akusum decidiu criar a revista. E assim ajudar homens que têm o desejo de usar saia ou maquiagem a se sentirem integrados à sociedade. Vole Laval, que é modelo, diz que os homens nigerianos não têm direito de se mostrar, não podem ser bissexuais, por exemplo. Por isso, iniciativas como essa são boas para quem deseja se expressar ou quer se assumir. A revista também mostra meninas em trajes que diferem dos conceitos tradicionais. Esta modelo diz que as mulheres nigerianas têm que usar vestido e ter sempre as unhas feitas. Não pintar as unhas para ela já é um ato de resistência. Ela afirma que esta é a primeira vez que alguém brinca com a questão de gêneros na Nigéria. This is the first time that someone has actually played with the gender roles, because in Nigeria we're very conservative. A revista começou a ser editada em fevereiro e deve ser publicada em breve. E hoje foi dia de greve geral contra a reforma trabalhista na França. A paralisação é o primeiro grande protesto popular desde o início do mandato de Emmanuel Macron, que chamou de preguiçosos os opositores. O governo pretende implementar a reforma do Código do Trabalho sem passar pelo Congresso. Trabalhadores de vários setores, como transporte, energia e saúde, se mobilizaram contra a reforma trabalhista nesta terça-feira. De acordo com as centrais sindicais, as mudanças na legislação vão dar mais poder aos patrões. Pesquisa de opinião mostrou que mais da metade dos franceses apoia a greve contra a reforma. Na semana passada, o presidente Emmanuel Macron disse que não pretende recuar e que não cederia aos preguiçosos, aos cínicos e aos radicais, em referência aos opositores das reformas. O governo pretende utilizar decretos para aprovar as mudanças, um recurso garantido pela Constituição, mas que passa por cima do debate parlamentar. A fala de Macron repercutiu mal na imprensa francesa. O jornal Le Figaro, considerado conservador, disse que Macron foi imprudente ao usar o termo preguiçosos. O L'Humanité, mais à esquerda, também condenou o presidente por chamar parte dos franceses de cínicos e preguiçosos e expressar seu ódio pelos desfavorecidos que não pensam como ele. Uma segunda jornada de mobilização já está prevista para 21 de setembro, véspera da apresentação da reforma ao Conselho dos Ministros. Na Argentina, 3 policiais federais e um agente de inteligência foram condenados a apenas entre 6 e 25 anos de prisão por crimes contra a humanidade cometidos no centro de detenção clandestina que funcionava dentro de uma oficina mecânica, a Automotores Orlete. Lá eram torturados e mortos estrangeiros sequestrados pela Operação Cóndor, executada pelas ditaduras militares latino-americanas nos anos 70 e 80. Você acompanha agora como fica o tempo nesta quarta-feira em São Paulo e outras cidades. Céu claro com poucas nuvens e sol forte nesta quarta-feira em São Paulo.
máxima de 29 graus, mínima de 14. O tempo fica seco e não há previsão de chuva. Umidade relativa do ar em média de 55% e índice ultravioleta muito alto. Em São Bernardo do Campo, predomínio de sol e céu aberto, não chove. Máxima de 29 graus, mínima de 14. A mesma situação em Mogi das Cruzes, com sol e calor, sem chuva. Máxima de 27 graus, mínima de 15. Em Brasília, sol forte, sem nuvens, não chove. Máxima de 30 graus, mínima de 15. 20 anos depois de sua morte, o antropólogo e educador Darcy Ribeiro foi homenageado em São Paulo. Esse é um dos nossos destaques. Depois do intervalo, o seu jornal volta já. Oi, pessoal, vou ler alguns comentários que vocês estão deixando pra gente. A Railda Avelino disse: seja bem-vindo ao nosso jornal Feijó. Suzete Carvalho também, bem-vindo Feijó. O seu jornal se enriquece ainda mais com suas explicações, que bacana. Inês Pistelli, de São Paulo. Feijó, grande presidente da CUT estadual na época em que fui presidente do Sindicato dos Psicólogos do Estado de São Paulo. Grande homem público, que bacana. Osmair Bernardo de Brito, de Araçatuba, disse: fora a privataria tucana. Garrafa Carlos Eduardo disse: o governo golpista de Michel Temer quer vender o Brasil e os tucanos fazem o mesmo em São Paulo. Chega, temos que ir às ruas. Praça São Salvador, Zona Sul do Rio de Janeiro, 2017. É nesse cenário atual que o pensador Karl Marx ressurge e mexe com corações e mentes da plateia. Teatro e reflexão em tempos de retrocesso. A reportagem é de Viviane Nascimento. Acompanhe. Filósofo, sociólogo, jornalista, revolucionário. Como seria se Karl Marx voltasse à Terra no contexto atual? Essa é a proposta da peça Marx Baixou em Mim, uma comédia indignada. Marx está lá no além, já morto, né? E está percebendo o que está acontecendo aqui na Terra, quer dizer, uma crescente concentração de riqueza e uma deturpação das ideias dele. Então ele pede, ele está danado da vida e pede para baixar, para esclarecer isso. Então por isso que ele vem, entendeu? E na verdade, o autor, quando escreveu Hardzinho, um americano, ele sentiu a necessidade de trazer novamente Marx para os jovens, principalmente conhecerem. Isso foi em 1998, mais ou menos, e agora, nesse momento do Brasil, mais do que nunca é necessário conhecer essa teoria do Marx, as ideias de Marx, a luta pela distribuição melhor da riqueza, né? Porque a concentração é indecente, a concentração. De montagem simples e com o objetivo de provocar debate, a peça já foi encenada em diversos países e vem cativando as plateias brasileiras há um ano. Mídia tradicional não traz esse debate, né? A gente sabe disso, que manipuladora, partidária. Então teve lá numa cidadezinha, Pindamonhangaba, um espectador falou assim: ai, que bom que Marx chegou aqui para arejar um pouco. Na praça, o contato direto com as pessoas mostra um Marx mais humano. Dá a oportunidade de desmentir muito do que se diz a seu respeito e de mostrar que sua obra é mais contemporânea do que nunca. Estamos vendo pela demanda uma apropriação indébita do conhecimento, né, das informações, deturpando o que Marx realmente disse e que é atualíssimo para a gente, principalmente no momento que nós estamos vivendo. Então aqui é um espaço que pode sim criar uma sementinha em cada pessoa que escute e que preste atenção. Para a gente é gratificante demais isso, sabe? 1850 na Europa, é exatamente isso que a gente está vivendo aqui hoje. É um absurdo. Como que o Brasil andou para trás? Andou quantos anos? 1850 para hoje? É exatamente a mesma coisa.
é um trabalho assim de militância, né, de ativismo político, de doação, né? É uma coisa, Marx deve estar muito feliz. Trabalhadores do mundo, univos! Quem quiser saber mais sobre a peça ou organizar uma apresentação na sua cidade, basta acessar a fanpage do projeto Marx Baixou em Mim, uma comédia indignada, facebook.com/Marx Baixou em Mim, uma comédia indignada. Tá aí para você. facebook.com/Marx Baixou em Mim, uma comédia indignada. Isso aí, é só entrar no site. E acontece agora no Tuca Arena, na PUC de São Paulo, o debate, os desafios que se colocam à mídia contra-hegemônica na América Latina. Promovido pela PUC São Paulo e a Fundação Friedrich Ebert, com o apoio da revista Caros Amigos, o evento aborda os papéis da mídia alternativa latino-americana. A gente dá uma olhada na transmissão ao vivo da TV PUC. A importância fundamental corre o risco de fechar até dezembro. Por absoluta Esse encontro reúne participantes do México, Uruguai, Peru e Brasil. Eles vão tratar dos tempos difíceis vividos pela democracia na América Latina, como o fato de que, mesmo durante o ciclo de governos progressistas, a mídia tradicional seguiu nas mãos de grandes monopólios que apoiaram governos autoritários em seus países. O debate trata também das grandes transformações, em especial as trazidas pela internet. Não importa, vai ajudar. Darcy Ribeiro, um dos maiores pensadores do Brasil, foi homenageado hoje na Faculdade de Direito da USP, em São Paulo. O seminário, chamado O Brasil como o Amor, discutiu a obra e o legado do intelectual que morreu há 20 anos. Admiração e carinho. Foi assim que professores, escritores, cientistas políticos e amigos lembraram de Darcy Ribeiro. A vida e a obra daquele que foi um dos nomes mais importantes da cultura brasileira foram tema deste encontro na Faculdade de Direito da USP. O Darcy era um brasileiro tão excepcional que cunhou uma frase que é das frases que eu mais gosto na minha vida. Tenho orgulho das minhas derrotas. Teria vergonha de estar junto dos vencedores. É isso, porque ele fez um diagnóstico da nossa elite, como pouquíssimos intelectuais brasileiros foram capazes de fazer. Antropólogo, educador, escritor e político brasileiro, Darcy Ribeiro nasceu em 1922 em Montes Claros, Minas Gerais, e ficou conhecido no Brasil e no exterior pelo seu trabalho com a população indígena e por sua luta pela democratização do ensino público gratuito, tanto na educação básica quanto no ensino superior. Ele pensava questões específicas, como a gente viu, ele pensava educação, pensava a política, pensava as instituições, enfim, pensava a constituição do povo brasileiro, mas ele pensava tudo isso em nome de um projeto, que é o Projeto Nacional. A mim, ele me inspira enquanto um modelo de intelectual que eu gostaria de ser. Lúcia Veloso trabalhou ao lado de Darcy Ribeiro na implantação dos CIEPs, os Centros Integrados de Educação Pública, que oferecem ensino em período integral aos alunos da rede estadual. Ela lembra a certeza do educador de que todas as crianças poderiam aprender se tivessem mais oportunidades. Quando ele propõe uma escola de tempo integral, que foi materializada, no caso, nos CIEPs, ele não quer, vamos dizer assim, guardar as crianças dentro da escola. Ele quer que as crianças naquela escola tenham, vamos dizer assim, coletivamente, acesso aos bens culturais que a criança de classe média tem nas suas próprias casas. Uma das mesas do seminário debateu o projeto de Darcy Ribeiro para a criação do Parque Indígena do Xingu. Implementado em 1961, o parque foi a primeira terra indígena homologada pelo governo federal. O Darcy fez um trabalho excelente. Se ele não tivesse preocupado com a população indígena do Xingu, não sei o que faria, teria o Xingu. Eu acho que não existiria o Xingu, se ele não pensasse, se ele não lutasse pela demarcação da terra indígena. Os jovens estudantes não chegaram a conhecer Darcy Ribeiro, que morreu há 20 anos, mas já aprenderam que o antropólogo e educador sabia pensar com profundidade e, ao mesmo tempo, atuar politicamente para concretizar seus objetivos. Darcy é um homem em síntese, né? Que ele congrega várias facetas. É o Darcy político, é o Darcy, né,
lutador da causa indígena, é o Darcy educador, é o Darcy que acreditava num projeto de país, né? Num projeto de país igualitário, num país, né, que superasse a sua condição de subdesenvolvimento. E Darcy Ribeiro ficaria muito triste com o estudo feito pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, que mostra uma informação assustadora. Mais da metade dos adultos brasileiros não chega ao ensino médio. Tudo um olhar sobre a educação constatou que apenas 53% dos jovens brasileiros de 15 e 16 anos estavam matriculados no ensino médio em 2015. Entre os países da OCDE, a média de matrícula desta faixa etária é de 95%. Ainda segundo o estudo, entre os jovens brasileiros de 18 anos, menos da metade cursa o ensino médio ou superior. Nos países da OCDE, a taxa é de 75%. Quando se leva em consideração todos os brasileiros com idade entre 25 e 64 anos de idade, o estudo mostra que mais de 50% não concluíram o ensino médio. 17% dessa população sequer completou o ensino básico. O índice é muito inferior ao observado nos países membros da OCDE, onde 22% dos adultos não chegaram ao ensino médio e apenas 2% não concluíram o básico. O relatório aponta ainda que na educação infantil, os índices também estão abaixo da média. Só 37% das crianças de 2 anos e 60% das que têm 3 anos estão na creche, enquanto as médias da OCDE são 39% e 78%, respectivamente. E hoje, 12 de setembro de 2017, você acompanhou aqui no seu jornal as seguintes reportagens. A cada 25 horas, uma pessoa LGBT é assassinada no Brasil. Para discutir formas de enfrentamento à intolerância e ao preconceito, o Ministério Público de São Paulo realizou este seminário que destacou os direitos da pessoa LGBT dentro da Lei Maria da Penha. Aqui em São Paulo, metroviários fazem campanha contra a privatização de linhas do metrô. O objetivo é alertar a população sobre os prejuízos que a concessão pode trazer aos usuários. A audiência pública debate a proposta de privatização do setor energético pelo governo federal. O objetivo é criar uma frente parlamentar para impedir a entrega de um setor estratégico ao capital estrangeiro. Em tempos de intenso debate político, o espetáculo teatral baseado na vida e na obra de Karl Marx é oportunidade para conhecer melhor o filósofo que influenciou o mundo. Em homenagem a um dos maiores pensadores do Brasil, a Faculdade de Direito da USP realiza o seminário O Brasil como Amor, que discute as obras e o legado intelectual de Darcy Ribeiro. Para assistir às reportagens do seu jornal e também os outros conteúdos produzidos pela TVT, é só acessar o nosso portal. Você fica agora com o Repórter Brasil e logo depois, às 8h30, tem o Panorama com as notícias que foram destaque no seu jornal. A gente fica por aqui, uma boa noite a todas e todos e até amanhã. Oi, pessoal, vou ler os últimos comentários. A Alice Oliveira disse: Campo Novo do Parecis, Mato Grosso presente. A José Ayrton, parente, disse: amanhã será o dia de democracia ou revolução. Lídia Tavares, Unas Heliópolis, que é da Unas, que fica em Heliópolis, mandou uma hashtag, TVT resiste, sempre fazendo um trabalho de qualidade. Obrigada. Paulo Santos disse: Brasil, mire-se no exemplo dos companheiros e companheiras da França. Daí ele mandou uma hashtag abaixo a reforma trabalhista, hashtag fora Temer. Pessoal, muito obrigada por todos os comentários. A gente volta amanhã com o seu jornal, às 7h da noite. E como a gente já disse, durante toda a programação a gente traz também notícias ao vivo do depoimento do ex-presidente Lula em Curitiba. É isso aí, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau.